Olá, meus queridos! Videoaula de língua portuguesa. Pessoal, na videoaula de língua portuguesa de hoje, a gente vai trabalhar o gênero textual carta, que é um tipo de texto, tá? Hoje não é tanto utilizado, mas ainda chega cartas na sua casa, nem que seja cartas de cobrança. Mas as cartas chegam. Mas antigamente não se tinha esses meios de comunicação tão fácil, né? O WhatsApp, que a gente pode mandar mensagem para quem está longe, conversar assim, através de videochamadas, não se tinha. Então, a forma de comunicação que se existia, que a gente viu, era a carta. As pessoas escreviam cartas que eram levadas aí por mensageiros, né? Levada essa carta que durava dias e dias para chegar na pessoa, até que a pessoa aí mandasse a resposta através da carta, até chegar novamente a resposta na sua casa, tá? Então, lembra que na história de Caixinhos Dourado, a gente fez um quesito lá, que é como se Caixinhos Dourado tivesse deixou uma carta pedindo desculpa por ter invadido lá a casa dos três ursos e ter mexido nas coisas. Então, ela escreveu uma carta de desculpa, tá? Então, ela fez uma saudação na carta. Eu vou lembrar a carta para vocês, que tá assim, ó. Querido senhor e senhora urso, e querido ursinho. Aí ela falou assim, na carta. A saudação é chamando eles de queridos. Sinto muito, mas muito mesmo ter entrado na casa de vocês e ter comido o mingau do ursinho. Mamãe disse que o que eu fiz é muito feio e ficou mais brava ainda porque eu nunca como o mingau que ela faz. Papai disse que vai consertar a cadeira. Um beijo, Caixinhos Dourado. PS, gostaria muito que o ursinho viesse à minha festa de aniversário. Vai ter 3 tipos de gelatina e um bolo com 8 velas. Então, dizendo aí a idade dela. Então, é uma cartinha que ela deixou, que é um tipo de gênero textual. Então, a gente vai trabalhar isso, responder ainda um pouquinho sobre essa história e trabalhar o gênero textual carta, tá? Então, vamos lá, página 22. Depois da assinatura de Caixinhos Dourado na carta, há uma sigla PS. Essa sigla quer dizer pós-escrito, significa depois que ela escreveu a carta, ela ainda escreveu mais alguma coisa abaixo, então significa pós-escrito. Então, você encontrar na carta PS, significa pós o que ela escreveu, tem mais alguma observação. Ou depois de escrito, é usada para acrescentar uma informação que ela esqueceu, tá? Depois que o texto já foi assinado. Então, ele localiza essa informação na carta e pinte de amarelo. Então, você vai voltar lá na cartinha de Caixinhos Dourado, que tá aqui no finalzinho onde tem esse PS, você vai pintar esse espaço todinho aqui de amarelo, ok? Depois, qual a idade a menina tinha quando escreveu esta carta? Desenhe a quantidade de velas sobre o bolo. Ela está dizendo no convite que vai ter bolos e gelatinas e vai ter 8 velas. Então, ela ainda não completou, vai ter o aniversário. Então, ela só tinha 7 anos. Então, você vai desenhar 7 velinhas no bolo, porque ela só tinha 7 anos. Ia fazer 8 quando acontecesse o aniversário dela. Então, antes de escrever... a idade da menina tinha quando escreveu esta carta, ela tinha 7. Ela escreveu a carta antes de fazer 8 anos. Para enviar a carta pelo correio, Caixinhos Dourado precisou colocar em um envelope. Veja, muitas cartas, gente, são colocadas em envelopes e precisa colocar quem foi que escreveu e para quem vai, tá certo? É o que a gente vai ver daqui a pouquinho, vou explicar para vocês com calma. E no correio, quando a gente vai lá, paga uma taxa, se coloca um selo, tá? Para poder aquela carta ser enviada, uma taxinha para aquela carta ser enviada para outros locais, outros lugares. Então, gente, você vai pintar de amarelo o nome de quem receberá essa carta. Então, vamos lá. Vamos para a carta na página, no primeiro quesito, página 22. Então, senhor e senhora urso de sítio Três Ursos, mato dentro. Destinatário, gente, é a pessoa que vai
para quem eu vou enviar a carta, para quem eu queria que a carta vá. Sempre vai vir atrás do envelope, tá? O envelope tem a frente do envelope, que é essa parte aqui. Na frente a gente coloca... se eu escrever a carta, eu coloco o meu nome e o meu endereço. Para caso a pessoa queira responder a carta, vai estar aqui meu nome e meu endereço, tá? E o local onde eu moro, se é Recife, se é Olinda, qual cidade e estado, tá? Então, eu coloco o nome da rua, o número da casa, você coloca na frente da carta. Você escreveu a carta, você coloca na frente da carta seu nome, nome da rua, o número da casa e a cidade, tá? Cidade e o estado que você coloca Recife, Pernambuco, tá? Então, já o destinatário, que é para quem eu vou mandar a carta, certo? A pessoa que vai receber a carta eu coloco atrás da carta, tá certo? Porque quando a pessoa receber na frente, já pega meu endereço. E atrás, o correio vai saber para quem vai entregar. Então, você vai pintar de amarelo o nome de quem vai receber a carta. Para quem Caixinho Dourado escreveu a carta, Senhor e Senhora Urso. Então, você vai pintar o nome Senhor e Senhora Urso de amarelo. Você vai pintar de azul o endereço de quem receberá essa carta. O endereço, Sítio Três Ursos, certo? Mata Dentro, que é o lugar que eles moram. Sítio Três Ursos, Mata Dentro, você vai pintar de azul. Tá aqui, ó, atrás do envelope, ó. Você vai pintar de azul. Primeiro, quem vai receber a carta, o destinatário, vocês vão pintar de amarelo. O local vai pintar de azul. Para onde vai essa carta? Vai para o sítio Três Ursos, Mato Dentro. E o selo, que eu disse que tem um selinho que o correio coloca, vocês vão contornar. Você vai circular de vermelho o selo e o carimbo do correio. Precisa vir na carta, tá? Você tem explicando para vocês o que é destinatário e remetente. Destinatário é a pessoa a quem a carta é enviada, a pessoa que vai receber a carta é destinatário, e remetente é quem escreveu a carta, a pessoa que vai enviar a carta. No verso do envelope é necessário colocar o remetente e o endereço dele, né? Observe o que falta no envelope e complete de acordo com a carta que você leu. Então, na frente, remetente, quem é que está enviando a carta para os ursos? Caixinhos Dourados. Então, você só falta aí na frente desse envelope você colocar o nome Caixinhos Dourados, tá? Atenção, quando escrevemos uma carta, devemos colocar na frente do envelope, junto com o endereço do destinatário, o nome da cidade, do estado e do país. E o CEP, no lugar para onde a carta será enviada. CEP, gente, é um númerozinho que representa cada rua. Cada rua ela tem um número, a gente fala de CEP, tá? CEP significa Código de Endereço Postal. É um número criado pelos Correios para localizar cada rua de uma cidade. Então, o Correio criou esse número para localizar cada rua para poder entregar aí as correspondências em suas casas, tá? Então, vamos lá. Leia a carta de Caixinhos Dourado, que Caixinhos Dourado escreveu para os ursos e complete o que se pede. Primeiro, saudação ao destinatário. Saudação é quando a gente fala assim, por exemplo, eu quero escrever uma carta para alguém. Olá, tudo bem? Como vai você? Né? Espero que estejam bem. Então, essa é a saudação. Espero que esteja bem de saúde. Olá, querido, querida amiga. Estou mandando essa carta por isso, isso e isso. Antes, sempre vem uma saudação no início da carta, tá? Quando você for escrever uma carta para alguém, primeiro vai vir, antes da saudação, sempre antes da saudação, vem a cidade e a data, tá? Por exemplo, Recife, hoje vamos dizer, Recife 20/11, 20 de novembro de 2020. Sempre se coloca a data no início, tá? Para saber quando é que foi escrita essa data.
Depois a gente coloca a saudação, querida amiga. Se é uma carta para namorado, meu amor. Se é para mãe, querida mamãe. Então sempre a gente faz aí uma saudação, algo carinhoso para a pessoa antes de escrever a carta. Então a saudação que Caixinhos Dourado fez foi a seguinte: queridos senhor e senhora Úrsula e querido Ursinho. A saudação é essa, tá? Você vai escrever. A despedida no final da carta, como é que ela se despede? Ela diz tchau, até breve? Não, no final da carta, ela escreveu um beijo, Caixinhos Dourado. Então, no final da carta, eu posso colocar um abraço e colocar meu nome. Sempre coloque no finalzinho o seu nome para saber quem escreveu a carta. Um abraço, Márcia. Um abraço, Pedro. Um abraço, Clara. Um abraço, Maria. Ana. Toda vez que você terminar uma carta, coloque lá uma despedida, né? Um beijo, um abraço, até breve. E coloque seu nome ao lado da despedida. Então, a despedida de Caixinho Dourado foi um beijo, Caixinhos Dourado. Qual é o assunto da carta? Marque um X. O assunto da carta vai ser a terceira opção, gente. Que Caixinhos Dourado, o assunto da carta que ela enviou a carta foi para pedir desculpa aos ursos por terem entrado na casa deles sem permissão, né? Pedir desculpa aos 3 ursos por ter entrado na casa deles, comido o mingau e quebrado a cadeira. Então, o motivo dela escrever a carta ali foi para pedir desculpa. Pode ser vários assuntos que podem ter numa carta. Pode ser um pedido de desculpa, contar uma novidade que aconteceu na vida da pessoa, pode ser uma declaração de amor por uma mãe, por uma amiga. Então, pode ser vários assuntos numa carta. Então, quarto quesito da página 24. Continuando. A quem se refere as abreviaturas a seguir? Ligue. SR, S maiúsculo e R minúsculo ponto, significa senhor. E SRA, ponto, senhora, tá? São abreviaturas para escrever o nome senhor e senhoras. Senhor vai ter só o S maiúsculo R ponto e senhora o S maiúsculo RA ponto. A porque senhora. E senhor não precisa, termina aí com R, não precisa, tá? Então, você vai ligar SR ponto para senhor e SRA para senhora. Então, como eu falei para vocês, a abreviatura é a redução de uma palavra, gente, ou expressão por meio de supressão de letras. Então, para não escrever o nome senhor, a gente faz a supressão da letra, ou seja, tira aquelas letras e coloca só as siglas para formar aí, abreviar o nome. Normalmente a gente abrevia nomes de escola, por exemplo, a abreviatura da escola Silva Oliveira. Então a gente fala ESO para abreviar, certo? Usa assim as siglas e assim abrevia. Então, página 25. Então, lá no finalzinho, antes da página 24, tem o seguinte: imagine que você é um ursinho e que vai escrever uma carta em resposta a de Caixinhos Dourado. O que você escreveria para ela? Lembre-se, sua carta deve ter saudação, o assunto e a despedida. Antes da saudação, escreva também o nome da cidade e a data. Então, você vai colocar assim, nome da cidade que você tá. Por exemplo, se você aí o urso e recebeu a carta, você vai colocar lá a cidade do urso. Coloca a cidade, mas você pode colocar a cidade que você mora, né? Coloca a cidade e a data primeiro, depois a saudação. Lembre que a resposta do urso. Querida Caixinhos Dourado, vocês podem começar assim, certo? Aí vocês vão aí como se tivesse dado desculpa a Caixinhos Dourado, né? Ter desculpado ela. Então, querida Caixinhos Dourado, nós desculpamos você pelo seu ato. Sei que você não fez por querer. Mas na próxima vez tenha atenção, isso. Então, você vai escrevendo aí a resposta à carta de Caixinhos Dourado. Quando terminar, lembre da saudação. Um abraço. Os 3 ursos, porque lembra, no final é os 3 ursos respondendo. Então, um abraço, os 3 ursos, ou um beijo, os 3 ursos. E finaliza a carta, tá?
Depois, gente, página 25, você já recebeu ou escreveu uma carta. A proposta era a gente fazer uma carta para os colegas de outra turma. Nessa carta você pode falar sobre contos de fadas preferidos por sua turma e perguntar sobre o que elas mais gostam. Fazer uma carta falando que a turma gostou de vários contos de fada, que a gente falou de vários, de qual. Só que, gente, mesmo se a gente estiver em sala, a gente não pode estar distribuindo papelzinho, né? Mesmo que seja para outra turma. Então, vocês vão escrever aí uma carta para alguém que você queria dar. Pode ser alguém da sua própria sala de aula, você escrever uma carta. Pode ser uma pessoa que você conheça da outra turma, pode, tá? Você vai escrever aí uma carta, depois vai preencher essa carta, fazer um envelopezinho e colocar essa carta dentro. Tem pedindo aí para a gente enviar essa carta pelo correio para chegar até a pessoa da outra turma. Então, a gente só não vai fazer isso, né? Não vai colocar essa carta nos correios. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês iriam aguardar na página 26 a carta chegar ao destinatário e registrar a seguir usando desenhos e palavras como foi essa experiência, tá? De esperar chegar lá no destinatário. Então, você vai pegar essa cartinha, pode escrever para alguém da sua família, entregar a carta para ela, tá? E depois, lembre de colocar os dados, colocar na cartinha, primeiro a data, a cidade e a data onde você mora, colocar a saudação, né? Querido, querida, para quem você está escrevendo, querido amigo, querida amiga. E quando você terminar essa cartinha, faça no seu caderno mesmo, tá? Na folhinha. E você depois faz um envelopezinho, guarda a cartinha dentro e entrega aí essa pessoa, tá? Então, você vai falar um pouquinho aí da experiência. Você vai registrar aí, usando o desenho e palavras, como foi essa experiência de você fazer uma carta para alguém. Então, você vai desenhar e vai explicar como foi essa experiência. Eu escrevi a carta para minha mãe, foi muito interessante, ela achou muito legal a carta. Foi muito interessante, porque normalmente a gente manda uma mensagem ou escreve, mas a carta, ela gostou, ela guardou. Como é que foi essa experiência? Porque essa carta vai chegar a alguém, porque nessa página tem para você aguardar até que a carta chegue ao destinatário e registrar a seguir usando desenhos. Então, você vai desenhar, esperar essa carta chegar ao destinatário e como foi essa experiência de você esperar essa carta chegar a alguém. Então, você pode, por exemplo, pegar essa cartinha e deixar lá no quarto da mamãe, para quando ela chegar, receber. Como é que foi essa experiência? Fazer de forma diferente. Use sua criatividade para responder essa página 26. Finalizando a aula de língua portuguesa, página 27. A gente estudou aí sobre contos de fadas vários, a gente respondeu umas questões aí para ver se você conhecia os contos de fada. Agora é a sua vez de criar um conto de fadas. Você vai fazer só, tá pedindo para se reunir com um grupo, mas você vai fazer sozinho. Você vai fazer o quê? Você vai escolher um dedoche da página 7 do material de apoio, recortar e pintar. Você vai escolher. Eles serão os personagens que farão parte da história. Definam quem será o personagem principal. Defina qual será o cenário, o lugar onde a história se passará e desenhe. Pode ser uma casinha na floresta, um castelo luxuoso, um bosque encantado ou outro lugar que vocês imaginem. Depois de escolher os personagens e o cenário, pense no enredo e crie uma complicação, ou seja, um problema aí para a história, um desafio a ser superado na história, certo? Um mistério. Definam como a situação será resolvida. Crie um final bem feliz para o personagem principal. Agora é só organizar as apresentações das histórias para os colegas. Faça um desenho a seguir para representar a história que você e os colegas criaram. Não vai poder. Aí, nesse espaço, você vai criar uma história aí, gente. Criar uma história, escolher um personagem, escolher um cenário. Você pode fazer até cenário, desenhar e colocar na frente aí do dedoche, porque você vai recortar e vai fazer um dedoche. Colocar no dedo, tá? O personagem. Aí você vai aí criar uma historinha pra mim, enviar pra mim, criar um cenarinho, contar uma história
Ao invés de contar para os colegas, né, organizar a apresentação, você vai apresentar uma historinha para mim usando esse dedoche, tá? Era uma vez um príncipe, lembre que tem que ter uma complicação. Um príncipe que vivia num castelo, só que ele não queria morar no bosque. Só que o pai não queria. Então, ele decidiu fugir. Só que o pai dele capturou ele e prendeu. Então, ele ficou muito triste, quase faleceu. Então, o pai decidiu libertá-lo e ele viveu livre no bosque, feliz. Então, crie sua história aí. Criei uma história. Manda essa história para mim, tá? A historinha que você criar aí com seu dedochezinho, tá? Você vai fazer um desenho dessa história nesse espaço da página 27. A historinha que você criar, imaginar, você desenha aí no espaço. O cenário, né? Se é numa floresta, se é num bosque, se é num castelo luxuoso. Faz o desenho do dedoche que você escolheu e aí cria uma historinha. Pode criar para alguém da sua família, contar uma historinha, inventar, pedir para alguém criar junto com você. Tá certo? Se possível, mande aí o vídeo para mim para ver como é que ficou essa historinha, se ficou legal. Tá certo? Então, espero que todos caprichem e grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!